Olá a todos, me chamo Daniela Pinheiro, eu faço doutorado em Mídia Artes na Universidade da Beira do Interior, na UB, em Portugal. Eu venho apresentar aqui o artigo chamado Conversa com a Natureza, através de experiências fotográficas com os corantes das plantas. E esse artigo, então, ele apresenta os resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento do doutorado. E me interessa abrir outros diálogos com a fotografia, em busca de uma poética visual, por meio da experimentação através dos processos artesanais de fotografia, como o Antotype e o Chlorophyll Print. Trabalhar com esses processos possibilita um outro tempo com a imagem fotográfica, né? No contato direto pelas mãos dos materiais, proporcionando assim uma velocidade mais lenta na produção dessas imagens, em coexistência com a natureza, já que a emulsão fotossensível ela é feita pelos corantes das plantas. Então a pesquisa que é teórica, prática, experimental, ela já começa a apresentar alguns resultados, e um deles é o Conversa com a Natureza 1, esse ensaio que eu vou estar falando aqui na apresentação. Então, o processo da pesquisa faz experimentar a conexão com ideias de uma filosofia que nos redescobre, aceita e celebra como parte da natureza. As imagens desse trabalho eles se conectam com práticas ancestrais realizadas no passado por nossos antepassados, correlacionando assim a uma memória coletiva e afetiva, sugerindo diálogos de diferentes cosmovisões, filosofias ancestrais, saberes, para que juntos possam trazer novos modos de existir e se relacionar com a natureza. Então, a pesquisa ela vai ao encontro de alguns autores, ou dialogar com alguns autores, e para pensar essa relação homem versus natureza, né? Então, entre eles estão o Fábio Scarano, o Emanuele Costa e o Ailton Krenak. Segundo o Scarano, é com a modernidade que é separado, né? O humano do não humano, o natural do cultural e a poesia da ciência. O Emanuele Costa, ele vai propor uma inversão do pensamento. Ele chama de uma metafísica da mistura, e que nos convida a estudar as plantas para nos tornar mais sensíveis a essa ideia de interconexão de tudo com todos os seres. Já o Ailton Krenak, né, líder indígena, ele acredita que a Terra é um organismo vivo e que se a humanidade continuar nesse ritmo predatório que vive, entrará na lista de espécie em extinção. Então, o ensaio Conversa com a Natureza 1 propõe um abrandamento do ritmo da respiração e dos gestos, por meio dessa exploração da materialidade da fotografia e da componente somática das plantas, que apresentam o metabolismo próprio, um ritmo lento, paciente, né? Essa investigação feita a partir dos corantes das plantas, para a elaboração dessas imagens efêmeras, é o fio condutor da pesquisa. E todas as imagens elas vão se conectar pelas plantas colhidas de minha horta, né? Então, eu escolho trabalhar com emoções vegetais que fazem parte do ambiente em que eu vivo, colhida, extraída das plantas que eu cuido. Então, entre elas estão a mora, o urucum, sálvia, jambolão, manjerona e tomilho. Diante dessa troca com as plantas, se torna visível uma outra lógica de projetar o mundo, né? Não estou só interessada em representar, mas também me relacionar com esses espaços naturais, que parte da vontade essencial de coexistir. E com isso, eu acredito que vão surgindo novos discursos no fazer artístico fotográfico.
Diante desses processos artesanais de fotografia que eu pesquiso, se pode perceber que a fotografia é esse campo aberto, expandido, experimental, que vai possibilitando sempre novos discursos, né? E aí eu acho muito importante trabalhar com um conceito que é do Rubens Fernando Júnior, que é da fotografia expandida, que, segundo o autor, na fotografia expandida, o processo criativo está para além do momento do clique fotográfico, né? Então, com isso, todas as imagens produzidas estão sujeitas a sofrer transformação antes, durante e depois da revelação. E isso dá para se perceber muito nesses processos, né? Desde da captura fotográfica até a preparação do negativo, do positivo, né? Nesses dois processos é o positivo, o negativo são em outros processos, como o cianótipo, por exemplo, mas a todos eles, né? Tu vai mexendo com a imagem. E aqui, até depois dela revelada no sol, eu vou colocar também algumas plantas em algumas imagens sob elas, né? O antotype, ou antotipia, tem como característica o registro de imagens a partir de corantes vegetais. Então, dá para utilizar o sumo das plantas, das flores, das raízes, ou até dos frutos, né? Como emulsão fotossensível. Então, que vai se alterando e se apagando, né, com o sol e com o passar do tempo. Esse processo, o antotype, né, foi apresentado cientificamente pela primeira vez no século XIX, lá na década de 40, na Inglaterra, por John Herschel. Logo depois foi por Mary Somerville. Então, das experiências de Herschel e Somerville sobre a emulsão das plantas, é percebido que essa ação dos raios solares provoca esse esmaecer das cores. Então, resulta numa imagem bem de contrastes sutis. E já o processo chlorophyll print, né, que eu também utilizo, ele diz respeito a fotografias feitas diretamente sobre a superfície da folha, usando imagens positivas fotográficas. Então, a imagem fotográfica na planta é obtida através do processo de fotossíntese. Ainda existem poucas bibliografias sobre essa técnica, né? Existem mais coisas em inglês, em português muito pouco, mas dá para se dizer que esse processo é uma variação do antotype, mas não é um sinônimo. Sentir esse outro tempo que esses processos fotográficos proporcionam, né? Abre-se a um modo de ver e pensar a fotografia para além da fotografia, né? O que me faz trabalhar com esses processos históricos de fotografia é essa possibilidade de participação em todas as etapas de criação, nesse contato direto, né, do gesto das mãos nos materiais. Vai utilizando direto essa troca, né? Você tem muita troca com a imagem, desde do negativo, do positivo, nesse caso da matriz, né, que tu vai produzir para expor, né, ao sol, então tu vai olhar essa imagem milhões de vezes, né, e até ir lá colher, né, essa emulsão vegetal, macerar, colocar num papel, depois a exposição pelo sol. E no sol pode demorar tanto de um dia a 2 dias, a 5 dias, a uma semana, a 10 dias, a 15 dias. Depende tudo também das estações do ano, várias variantes do papel, e algumas outras também, né? Então, vai percebendo a percepção, vai tendo essa percepção da mutação da imagem no tempo. E aí isso aí possibilita levantar questões sobre o tempo, a memória, a impermanência, a duração, assuntos que fazem parte da minha trajetória artística.
E a imagem que abre essa série, Conversa com a Natureza 1, é realizada pelo processo de chlorophyll print. E quem está nessa folha de couve, que vocês estão vendo aqui, é a Dona Francisquinha, indígena da etnia Xauandaua, do Vale do Juruá, no Acre, que foi fotografada por mim em 2019. Então, o processo por essa imagem, ela foi pensado com essa proposta de levantar questões sobre o apagamento dessa cultura ancestral, que está assumindo na atual conjuntura do Brasil, né? Então, essa imagem, ela vai se modificando com o tempo. Então, dessa primeira imagem para essa segunda, passaram-se 6 meses. E aí é possível perceber, né, essa transmutação da imagem. Eu acho legal quando o Bergson fala, né, que a gente coexiste com a duração, em consonância com as coisas que nos rodeiam. Então, todas as imagens da série sugerem pensar sobre essa metafísica da mistura e ao trazerem os ciclos da matéria em transmutação, já que essas imagens elas vão se apagando com o tempo, né? Já é uma característica também desse processo, desses dois processos. Então, aqui a gente tem uma maneira reversa de pensar, já que um dos maiores paradigmas da fotografia é fixar o tempo. Então, me interessa esse próprio movimento vivo, que atua nas múltiplas temporalidades inscritas e coexistentes da imagem, considerando essa impermanência viva o impulso da criação. Então, por fim, aqui as referências que eu utilizei no artigo e agradecer cada um de vocês pela escuta.